Olá, boa tarde a todos. Aqui é o Bruno Henrique, Bruno Kikumoto do Canal Solar. Estamos aí mais uma tarde de terça-feira, né, que nós temos o nosso webinário para tratar aí de assuntos importantes aí para o dia a dia de vocês, né, vocês aí que são os profissionais que carregam aí esse nosso setor de energia solar, né. A gente está trazendo um tema bem interessante, né, que é sobre a questão das validações das estruturas para energia solar. A gente vai falar um pouquinho das normas aplicáveis, né, atuais, e também um pouquinho sobre os ensaios para fazer essa validação, tá? Na semana passada a gente publicou uma matéria aqui no Canal Solar, né, sobre uma iniciativa atual, né, para se criar uma norma específica para as estruturas, né, de energia solar, tá? É uma norma que está começando agora, tá? E muitas dúvidas surgem, né, mas quer dizer que os produtos atuais, eles não passam por nenhum tipo, né, de padrão, por algum tipo de validação, né? Claro que não, claro que eles passam, né? Essa resposta é que eles passam, né, por testes, por validações específicas para garantir que essa aplicação, né, de energia solar, que é uma aplicação aí bem agressiva, vamos colocar assim, né? A gente está colocando, né, vários painéis ali de pelo menos ali 2 metros quadrados, né, de área, em cima de um telhado, né, exposto a intempéries, a vento, chuva, granizo e por aí vai, né, as ações também ambientais aí, como por exemplo as questões de corrosão. E se você não garantir que esse produto, né, que até a gente estava conversando aqui nos bastidores antes, né, que é um produto de engenharia, né, se a gente não tiver esse cuidado, né, de além de projetar, validar, pode ser que problemas aconteçam, tá? E para falar sobre esse assunto, né, sobre essas normas, sobre esses ensaios, essas boas práticas, né, de projeto, a gente convidou aqui dois especialistas, né, o André Fonseca e o Reinaldo Burcon, da Romagnoli Estruturas, né? A Romagnoli é uma empresa aí que tem atuado especificamente, né, nas estruturas de energia solar já há algum tempo, né, desde o início da energia solar no Brasil, até antes da gente ter uma regulamentação, por exemplo, para a geração distribuída, né, está atuando aí desde 2010, principalmente nos projetos, né, naquela época, nos projetos de P&D e os projetos mais pioneiros, tá, e ao longo aí desse tempo vem colecionando uma bagagem, né, do ponto de vista de produto e de engenharia, e a ideia é que eles compartilhem com a gente aí essa expertise. O André Fonseca, ele é gestor de produtos da Romagnoli, vai estar falando para a gente aqui sobre esses processos de desenvolvimento, e o Reinaldo Burcon é engenheiro de desenvolvimento, né, já está aí desde o começo também, né, essa história toda que a Romagnoli tem, o Reinaldo participou, né, tem escrito essa história junto. Então, acho que a gente vai estar muito bem servido aqui sobre esse assunto. Antes de passar aqui para os palestrantes, né, eu gostaria só de alertá-los aí, né, que a gente sempre procura, né, para quem já participou com a gente aí, sabe que a gente procura sempre inserir aí, fazer uma coisa bem interativa para que vocês coloquem os seus pontos também. Então, eu peço que vocês coloquem as suas perguntas, comentários, ali naquela seção de Q&A, né, ali tem um botãozinho ali, logo ali embaixo ali da plataforma. Coloquem ali seus pontos que, no momento oportuno, eu vou colocar aqui para os palestrantes, tá? E no final ali a gente tem um tempinho especial reservado para passar essas dúvidas. Tá? Acho que é isso, né? Reinaldo, André, obrigado pela participação de vocês aqui. Foi com muita felicidade que a gente recebeu aí esse aceite aí da participação no dia de hoje. Obrigado, Bruno. Boa tarde, Bruno, Reinaldo, todo mundo que está acompanhando a gente agora. E, Bruno, muito legal você ter comentado aí da parte da normativa, inclusive matéria que vocês soltaram na plataforma de vocês ontem, que a Romagnoli pioneira na parte de regulamentação, né? Então, um dos primeiros itens que a Romagnoli passou a vender foi ferragens eletrotécnicas e ela participou da normativa disso. Então, isso tudo contribuiu para que, em 2011, começasse a ser produzidas estruturas solares com muita segurança, né? Com todos os testes que são feitos
todas as coisas que são analisadas até se conceber a estrutura que a gente vai falar aqui hoje, né? Então, assim, para a gente começar a falar das estruturas, 4 pontos que eu considero muito importantes, 4 pilares, na hora da gente pensar em estruturas fotovoltaicas, né? As 2 primeiras, que são as partes mais engenheiradas, vamos dizer assim, a gente vê o comercial brigando com a engenharia, que a estrutura tem que suportar a carga de vento. Então, ali a carga de vento já trata da NBR 6123, da força do vento, da NBR 8800, projetos de aço. Outro ponto, corrosão, aí já tem a outra NBR 6323, entra aqui, galvanização, e a NBR 14643. Depois o Reinaldo vai falar sobre cada uma delas. Os outros 2 pontos são mais comerciais, seria praticidade, pensando na instalação, e, lógico, custo. Então, esses 4 pontos têm que estar muito bem englobados na hora de lançar o produto. Então, fora isso, nós temos que nos adequar, né, aos tamanhos dos módulos. A gente está vendo aí que cada dia que passa estão maiores, né, mais largos, mais complexos. As normas dos fabricantes, que nós temos que nos adaptar a elas. E as NBRs, como eu citei aqui, o Reinaldo vai destrinchar cada uma delas aí. Também fazemos aí mais de 6 tipos de testes nas estruturas antes de aprovar aquele lote de fabricação, né? Então, tudo isso junto faz a gente ter muita segurança na hora de mandar isso para o distribuidor ou para o projeto de usina. Um outro ponto que eu queria colocar, a questão da normativa, da regulamentação, um ponto que está sendo tratado aí desde dezembro. A Romagnoli também faz parte da regulamentação de estrutura solar, assim como fez de ferragem, para que a gente possa disponibilizar para o mercado o melhor produto possível, né? E principalmente dar mais segurança para o consumidor final. Eu acho que é ele que é o mais afetado, né, em todo esse processo, né, Bruno? A gente estava conversando aí nos bastidores, ele não tem muito conhecimento sobre a estrutura, né? E ali, quando ele começa a pesquisar um projeto, ele vai entender um pouco mais sobre o módulo, sobre o inversor, que são os itens ali mais conhecidos, vamos dizer assim, de um kit, né? A estrutura, geralmente, o pessoal acha que é ferro, é aço, é alumínio, não tem tanto tratamento, tanta engenharia por trás, mas pelo contrário, né? É um item que ele custa geralmente 10% de um projeto, mas que ele pode acabar contribuindo, se ele for um produto de má qualidade, a perder todo o projeto, né? Então, é uma questão realmente muito importante. Agora, da parte de engenharia, de todo o processo que é feito para conceber a estrutura, eu passo aí para o Reinaldo iniciar a apresentação. Bom, boa tarde a todos. Começar aqui com a apresentação. Até colocar um ponto de vista nosso interno, a gente fala aqui brincando, mas é uma brincadeira séria. A estrutura para painéis fotovoltaicos, ela é uma commodity engenheirada. Ela tem que ser barata o suficiente para atrair o consumidor, mas ela tem que ter resistência. E colocando assim, não é fácil garantir isso, porque você tem que dar garantia em 25 a 30 anos de durabilidade, em um ambiente corrosivo, um ambiente que vai ter cargas dinâmicas de vento, cargas estáticas. Então, é algo que tem que se tomar, parece simples, uma estrutura, é um pedacinho de ferro que vai segurar a placa lá em cima do telhado ou lá no solo. Beleza, você pode ter essa visão simplista, mas isso que assim, ela tem que ter muita engenharia por trás, que ela tem que ser leve o suficiente para você ter facilidade de montagem para o teu operador, o cara que vai lá montar lá em cima do telhado, não tenha dificuldade no transporte, que ela tenha resistência suficiente para aguentar os carregamentos de vento, que ela tenha que ter resistência suficiente para aguentar cargas estáticas e dinâmicas, quando que ela vai ter submetida a cargas dinâmicas que eu falo assim, cargas que vão desencadear fenômenos de ressonância ou de excitação de frequência fundamental, que é algo que pode vir
uma visão simplista, soltar parafusos, ou até mesmo, para quem gosta de história, vamos ter uma ponte de Tacoma para as estruturas. A ponte de Tacoma, para quem não conhece, é uma ponte que ruiu na década de 60, simplesmente pelo passar do vento a 60 quilômetros por hora. Naquela época, o pessoal não tinha muita ideia de como esse fenômeno acontecia. Ela entrou em ressonância. Para quem tiver curiosidade, no YouTube tem um monte de imagens dela ruindo. Então, nós temos que considerar nossa estrutura como uma quase ponte de Tacoma. Por quê? Nós temos, na maior parte dos casos, estruturas esbeltas, a placa é fina, ela está submetida a uma vibração pelo vento, pelo colapso de vorticidade, por esse fluxo de vento ao passar pela placa. Então, é algo que, sim, de uma visão simplista, de um simples uma viga que está segurando uma placa de uma estrutura de alumínio, uma estrutura de aço galvanizado, é uma estrutura que está submetida a cargas estáticas, cargas dinâmicas. No que a gente se baseia para dar essas garantias? Porque a gente está vindo de uma empresa que tem mais de meio século de existência. Então, a gente tem que honrar o nome dessa empresa. Então, quando a gente dá essa garantia, a gente está plenamente fundamentados nas boas práticas de engenharia, nas práticas da ciência. Então, é algo que requer uma engenharia bem sólida, que a gente tem que se apegar a simulações computacionais, a laboratórios, a desenvolvimento de novos algoritmos computacionais para poder dimensionar corretamente essas estruturas. Então, é uma engenharia muito pesada, apesar de que o produto final ele tem que ser simples, ele tem que ser um produto leve para ser facilmente transportado, ele tem que ser um produto que tem que ser facilmente montável, ele tem que ter a garantias de que ele não vai entrar em processo de corrosão atmosférica antes do prazo de vida útil da placa. Então, são muitas variáveis que a gente tem que levar em consideração. Então, é uma engenharia bem calibrada nesse momento. Inicialmente, eu vou começar a falar um pouco das variáveis que a gente tem que controlar para que esse produto tenha qualidade. É assim, fazer um projeto que aguente é fácil. Você vai usar, por exemplo, uma viga. Coloca uma viga de 5 polegadas lá, galvaniza ela com 120 micras e pinta por cima. Vai aguentar? Vai. Que nem até a gente brinca internamente aqui. Pode cair um meteoro que a placa, que a estrutura vai segurar. Beleza. Mas essa estrutura não vai ser competitiva, ela não vai ter uma facilidade de montagem, ela vai ser pesada para carregar. Então, a gente, levando-se todas essas variáveis a um fator seguro ainda, a gente vai ter um produto competitivo e altamente confiável, em que a gente pode estabelecer um processo de garantia muito sólido, que a gente, daqui a 30 anos, poder ter o orgulho de falar, ó, aquela estrutura lá foi a Romagnoli que vendeu, foi a Romagnoli que dimensionou. Então, são fatores simples, mas que têm que ser levados em consideração. Primeiros deles, vamos listar as normas que são vigentes aqui no país. Até a gente estava discutindo aqui em off, até um pouco antes do início, está sendo discutido uma nova norma para solar, beleza. Só que geralmente essas normas, a gente não reinventa a roda. A gente vai fazer uma releitura das normas já existentes que regulamentam carregamento em estruturas, normas que vão reger construção em aço, normas que vão reger processos industriais, para que sejam bem especificados, para que tenha-se uma plena confiança da execução. Então, provavelmente, nessa nova norma de solar, a gente vai ter que fazer uma efetiva validação de normas já existentes. Até eu citar, por exemplo, a NBR 6123, que é a norma devido a carregamento de ventos, ela é uma norma que está sendo revisada para adicionar estruturas solares a ela.
Do mesmo jeito que as equivalentes americanas, que é a ASCE, de American Society of Civil Engineers, que é o número 7-05, para quem tiver curiosidade de pesquisar, e a Eurocode número 1, também estão sendo revisadas, só que isso é um processo demorado. Isso leva pelo menos 10 anos, porque são feitos modelos matemáticos, são feitas simulações fluidodinâmicas, são feitos ensaios em túnel de vento para validação dos modelos. E como essas normas estão um pouco na frente da edição da norma brasileira, e essas normas são todas muito parecidas, até a norma brasileira é baseada em normas internacionais, a NBR 6123, a gente faz uma tropicalização de resultados, em que, por exemplo, essa NBR 6123, ela é utilizada no hemisfério norte, aqui das Américas. Então, a University Western do Canadá está participando plenamente dessa revisão. Eles estão publicando papers com uma determinada frequência em meios próprios acadêmicos, que eles publicam simulações computacionais, ensaios e coisas assim. E o que a gente faz? Uma tropicalização de resultados. A gente pegou essas simulações que eles fizeram e trouxemos aqui para o ambiente do Brasil, com o nosso carregamento de vento, com a nossa angulação de painéis, que é diferente já da deles, tirando alguns carregamentos, por exemplo, carregamento de neve, que aqui praticamente não existe, a não ser nos estados do sul, mais ao sul, mas ela é rara, até não vem a exercer grande influência. E fazendo outro ponto também, que a Associação dos Engenheiros da Califórnia publica papers com orientações, fazendo a leitura dessa norma ACE, de como se proceder, enquanto ela ainda não é revisada. Então, a gente faz uma tropicalização de resultados. Claro, fazendo toda-se uma engenharia reversa, fazendo simulações, fazendo ensaios com base nessas variáveis levantadas em simulações. Então, essa NBR 6123, ela está sendo revisada nesse momento, mas a gente não está esperando ela ser revisada, a gente está correndo atrás, a gente está fazendo simulações, a gente está fazendo tropicalização de resultados, até vou falar um pouco mais disso mais à frente. Claro que não é só carregamento de vento, a gente tem que obedecer às normas de construção metálicas e metálicos concreto que estava presente no país. No caso, no nosso, é a NBR 8800, que é o projeto de estruturas de aço e estruturas aço concreto, que a gente tem que levar em consideração as metodologias de cálculo, coeficientes de segurança, de ponderação, que estão lá. Apesar de que a gente faz dimensionamento através de elementos finitos, a gente tem que ter uma ponderação com que essas normas ditam. A gente tem a NBR 6323, que é uma norma de galvanização por imersão a quente dos produtos de aço e ferro fundido, especificações, é uma norma que vai te orientar de como proceder industrialmente com essa galvanização, é uma norma que a gente leva em consideração também, porque estruturas de solo, elas vão ter material galvanizado, estruturas de telhado têm material galvanizado, além de que as estruturas de telhado nossas são mistas alumínio e aço galvanizado, então tem-se que ter uma orientação certa desse processo, para ter ideia das suas vidas, dos seus procedimentos. E a gente tem a NBR 14643, que juntamente com a ISO 9223, ela vem nos falar sobre classificação de corrosividade de atmosferas, e baseado nessa norma, a gente determina qual que é a espessura da camada de zinco suficiente para aguentar aquele ambiente que a estrutura vai ser submetida. E, além do mais, a gente tem a vida útil conforme a camada de zinco, que essa norma está falando. Tendo-se esse dado, a gente vai chegar numa camada de vida útil, uma camada de espessura de zinco que seja satisfatória a vida útil da estrutura.
para que chegue junto à estrutura, junto com o final da vida útil como um todo, para que, por exemplo, eu no final de 30 anos, eu não tenho a minha estrutura 100% lá e toda a parte fotovoltaica já entrou em colapso. Ou o contrário, a parte fotovoltaica no final de 15 anos está perfeitamente lá e a estrutura já entrou em colapso por corrosão. Então tem que ter um equilíbrio de variáveis nesse momento para fazer esse dimensionamento. E essas normas, elas nos norteiam de como proceder com, com esses procedimentos. Bom, Reinaldo, implementando aí a questão da corrosão, existe um mito aí, né, de algumas pessoas acreditam, a questão do aço galvanizado não ter a mesma eficiência aí quanto um alumínio, enfim. Hoje a galvanização do aço carbono, ele é a opção mais com melhor custo, vamos dizer assim, no mercado, para estruturas, né, para grandes projetos. E aqui na empresa, nós fazemos esse processo há mais de 40 anos com ferragens e até hoje nunca tivemos nenhuma abertura de chamada por questão de garantia que algum item que está exposto ao tempo todo esse período nos postes em todo o Brasil e também no exterior, algum chamado que isso tenha enferrujado, que tenha caído uma peça por questões de ferrugem, né, ou de falta de galvanização. Então, é um ponto importante a ser colocado também, que é muito seguro esse processo aqui dentro, é porque nós fazemos isso aqui. Sim, até complementando o que o André está falando, galvanização é um processo já plenamente dominado pela humanidade. Ele é um processo que está aí há 200 anos aproximadamente. Então, já se esgotou tudo que tinha que estudar sobre galvanização, galvanização a fogo, quais são os procedimentos, durabilidade. Então, é um processo altamente confiável, que você tem uma certeza absoluta de quanto que ele vai resistir a determinado ambiente. Até como o André falou, nos mais de 40 anos que a Romagnoli trabalha com galvanização a fogo, nunca tivemos problemas de reclamação de cliente das ferragens eletrotécnicas com relação a problemas de corrosão. Bom, dando uma continuidade, vamos falar um pouco sobre a NBR 6123, que o Brasil é um país com dimensões continentais. Então, a gente tem várias faixas de velocidade de vento ao longo do país. Hoje, a gente trabalha com duas frentes diferentes no dimensionamento de produtos. Um produto que vai ser vendido para distribuidor, que a gente não sabe onde vai ser instalado, ele está dimensionado a durar, a resistir o pior caso possível previsto por essa norma, que é essa região 5 aqui, de 162 a 180 km por hora, que nem a gente brinca aqui, a gente fala que é onde o vento faz a curva, que é essa curva aqui que pega o Paraná, estado que a gente mora e trabalha, e um pedaço de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E a gente tem uma boa parte do Brasil também que está sobre uma velocidade de vento bem baixa, de 30 metros por segundo, que até esse pedaço aqui do Brasil vai estar coincidindo com um ângulo baixo da estrutura, que também eu vou explicar no próximo slide. Então, aqui é um carregamento bem tranquilo. Então, estruturas que são vendidas para distribuidor, elas estão dimensionadas para a pior hipótese possível. Estruturas que a gente vai vender direto para o EPCista, ou a gente vai vender mesmo para o distribuidor, sabendo onde ela vai ser instalada, a gente tem que levar em consideração a exata carga de vento que está ocorrendo nesse local. Além do mais, essa NBR 1023, para quem tiver curiosidade depois de dar uma folheada nela, ela tem itens de amortização de vento e de potencialização. Por exemplo, se você montar a estrutura num fundo do vale, mesmo estando numa região de alta velocidade, ela vai ter uma suavização muito grande dessa carga de vento. Ou se você montar ela, de repente, de frente por uma mata permanente, não estou falando aqui matas, por exemplo, de reflorestamento, que uma hora ela vai sair de lá, ela vai ser cortada e não vai ter nada lá.
Então, uma mata de reflorestamento é considerado como se fosse um terreno limpo, mas, por exemplo, você montou do lado de um parque ecológico ou de uma fazenda que tem uma área de preservação ambiental, que vai, essa área de mato nunca vai ser removida. Então, ela, levando-se em consideração a amortização do vento que ela causa, você tem-se uma grande diminuição da carga. Então, consegue-se fazer umas estruturas bem mais leves e com a resistência necessária. Então, são muitos pontos aqui do carregamento de vento que é necessário levar em consideração. Por exemplo, os entornos do ambiente, floresta, cidade, altura, se ele vai ser instalado num fundo de vale, se ele vai ser instalado no topo de uma montanha ou no meio de um declive. Então, não é simplesmente olhar, a velocidade de vento é tanto, eu quero que aguente lá. Claro, o que está sendo vendido por um distribuidor tá numa hipótese ruim. A gente está levando-se em conta uma hipótese ruim. Mas se a gente tiver certeza de, por exemplo, vão instalar uma fazenda solar aqui em Cuiabá, do lado de uma reserva florestal que tem-se mata de pelo menos 3 metros de altura, permanente. Isso aqui muda completamente as características do carregamento de vento. Claro, vai estar beneficiando a estrutura. Então, a gente pode trabalhar numa estrutura que seja mais leve e, ao mesmo tempo, plenamente confiável. Outro ponto também, angulação da estrutura. A angulação, segundo o CEPEL, ela é igual à latitude do local com uma tolerância de mais ou menos 10 graus de inclinação. O que quer dizer? Se você for instalar aqui na região de Maringá, que é onde é que fica a Romagnoli, você vai instalar uma estrutura de 23, em 23 graus. Mas se ela tiver 13, ou se ela tiver 33, instalando nas extremidades, ela vai ter no máximo 2% de perda. Essa perda aqui, ela foi avaliada por simulador próprio da Romagnoli, utilizando-se a biblioteca PVlib do Toolbox do Python. Para quem gosta de programação e quiser dar uma aventurada, é uma biblioteca livre, mas voltando ao seu assunto, então tem-se uma boa flexibilidade de angulação. Para as estruturas de solo, beleza. Então, qualquer errinho de topologia não vai causar grandes perdas, ou vai causar perda nenhuma praticamente. Agora, para o pessoal de telhado, isso aqui vem a ser um grande alívio, porque instalar estruturas paralelas ao telhado ocasiona muito menos carregamento de vento. Claro, eu não vou ter um braço de alavanca a mais com uma estrutura que que vai tentar fazer uma compensação de grau. Esse braço de alavanca, por exemplo, fui lá e coloquei uma compensação de mais 10 graus num telhado plano. Num telhado plano. O que isso vai acontecer? Isso vai me causar um carregamento de vento a mais, que não foi levado em consideração daqueles 10% de cargas aleatórias que o pessoal da Civil leva em consideração na hora de elaborar o projeto da casa ou do edifício. O que vai acontecer? Deu um vento que chegou próximo ao limite da região, pode ser que a estrutura entre em ruína. Claro que se você tiver que fazer uma compensação de grau, você vai ter que contratar um engenheiro estrutural para reavaliar seu telhado. Mas com uma análise fria do processo, só se você tiver que usar a sua água sul do seu telhado para fazer esse. Você instalou todas as suas placas na água norte, na água leste, na água oeste. Mesmo assim, se não atingiu sua carga, você pode usar água sul? Pode. Se você estiver usando sem compensação de grau, vai perder 25%. Mas leve em consideração que você vai estar adicionando carregamentos de vento a mais e que vai ter que ter uma avaliação desse telhado por um engenheiro estrutural, porque ele pode ter se ser levado à ruína. Outra coisa, né, Reinaldo? Além dele ter que gastar com toda essa questão de engenharia e mais a estrutura que ele vai ter que fazer, a gente fala informalmente aí entre os integradores, né, a boca de jacaré em cima do telhado, e causar toda essa questão de força de vento. Ele pode economizar nessa estrutura, instalando uma estrutura mais simples, instalar alguns módulos a mais, né? Exatamente, André. Se você me permitir até colocar aqui um ponto, né? Eu já fiz um projeto, né, alguns anos atrás aí, em um telhado, né, numa água sul, né?
de uma indústria, que era o que tinha disponível, e a gente fez no começo lá, né, há 4, 5 anos atrás, a gente não tinha tanto estudo assim, né? E naquela época já, mesmo com o preço dos módulos fotovoltaicos não sendo tão competitivos, tão bons como são hoje, a gente chegou à conclusão que era mais caro corrigir, entre aspas, né, a orientação do telhado, do que, de repente, colocar mais módulos no projeto e entregar a mesma quantidade de energia, né? A gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Como bem levantou aí o Reinaldo, porque você está trabalhando com uma estrutura já concebida, né? Já foi projetada e já está ali operando, e o qual menos invasivo você ser essa estrutura, melhor, em geral, melhor para o teu projeto é. Então, o nosso trabalho como engenheiros, né, e a energia solar, a gente sempre fala sobre isso, né, que ela tem essa característica, né, são vários projetos, não é um projeto de engenharia, né, é um projeto de engenharias, né, no plural, né, civil, mecânica, elétrica, às vezes ambiental, química. Então, não é fácil a gente pensar, a gente não pode pensar com um viés somente, né? E tem que levar em consideração o todo, aí, como muito bem vocês levantaram. Sim. Exatamente. Bom, dando continuidade, outra variável que tem que se levar muito em consideração é corrosão. Corrosão afeta não só a estrutura, mas pode afetar também parte elétrica. Mas, assim, vamos se ater aqui à estrutura. Mas, primeiro ponto, o que desencadeia corrosão atmosférica? É efeito pilha. Efeito pilha vai acontecer como? Como essa figura ilustrativa está mostrando aqui, você tem que ter um meio aquoso para conduzir os elétrons de um ânodo que vai ceder elétrons para o cátodo que vai receber. Então, o que vai acontecer aqui nesse meio aquoso? Se você tiver, por exemplo, só umidade, não é corrosivo. Se você tem que ter uma combinação de umidade com eletrólitos. Da onde que esses elétrons soltos na substância, eles vão vir? Eles vão vir de fontes de poluição, escapamento de carro, indústrias, ou vão vir de salinidade, por exemplo, uma salinidade arrastada do mar. Então, se você for montar a sua estrutura lá no meio da Amazônia, super úmido, tranquilo. A corrosividade é muito baixa. Por quê? Porque você praticamente não tem poluição. Agora, se você for montar ela, por exemplo, no centro de São Paulo, capital, o que vai acontecer? Ali você tem uma corrosividade mais agressiva, porque além de ter umidade, você tem uma alta poluição vinda dos carros. Então, a corrosão atmosférica, ela é desencadeada por esses fatores. Umidade mais uma fonte que vai soltar elétrons nessa umidade para fechar o efeito pilha. É simples. Então, a galvanização a fogo vem dar uma proteção muito grande com relação à corrosão atmosférica. Por quê? Olhando-se assim, essa figura hipotética aqui do lado, exemplar, você tendo um arranhado, por exemplo, é difícil você falar que a sua estrutura vai ser montada lá no telhado e ela não vai ter nenhum arranhão, ainda mais com um peão montando. O cara pode ter algum problema com uma chave que ele escapa da mão dele, ele vai dar uma chavada na estrutura, ou, por exemplo, uma estrutura de solo, que ele tenha que fazer um furo a mais para instalar algum equipamento que não foi inicialmente previsto, por exemplo, um ponto de aterramento ou um inversor que não estava previsto. Então, esse furo não é necessário proteção adicional nenhuma nele, porque ele vai estar protegido pelo efeito catódico de proteção. O que isso significa? Que você tendo um descascado de até 1 centímetro quadrado, você tem uma migração de elétrons superficiais aqui do seu substrato de zinco para dentro desse arranhado, tendo-se uma proteção. Então, a galvanização a fogo é um método de proteção muito efetivo e amplamente conhecido. Então, é algo que é muito confiável, até mesmo por causa desse efeito de proteção. Aí pode muita gente até se questionar, mas e a galvanização eletrolítica? Ela é mais bonita, beleza.
A galvanização eletrolítica é bonita para você galvanizar uma peça automotiva que não vai estar exposta a um ambiente corrosivo severo. Por quê? Porque ela vai ter uma espessura de camada muito inferior, enquanto a galvanização a fogo, eu estou falando de camadas de 50 micras para cima, 50, 60, 70 micras são camadas normais de galvanização. A galvanização eletrolítica, eu vou ter uma camada de proteção de 15 micras, 10 micras, e a proteção ela é proporcional à espessura da camada. Então, você pode colocar aqui uma espessura de 10 micras, com 10, 12, 15 anos, ela já vai estar apresentando corrosão vermelha num ambiente de corrosividade mediana. Agora, com a galvanização a fogo, vai durar tranquilamente 25 anos num ambiente de corrosão mediana. E no que a gente se baseia para fazer essa determinação? Você tem normas sobre galvanização e sobre ambientes corrosivos, em que a NBR 14643 e a ISO 9223 vêm a nos nortear sobre classificação de ambientes e corrosão presentes nele. Até um slide que eu vou mostrar depois, vocês vão ver que a corrosividade no Brasil é bem tranquila. Ela vai estar toda, a maioria dela, entre C2 e C3, tendo alguns pontos de C4, que seriam grandes cidades, e C5, que é mais região litorânea ou regiões de altamente poluição. Mas região litorânea, quando eu falo, é praticamente dentro do mar, é de 400 metros para menos para perto da água. É onde o sal consegue se chegar. Em regiões que o sal não consegue chegar, por quê? Se a gente tem a gravidade, ele vai precipitar. 2, 3 quilômetros para dentro da linha costeira, já não vai ter essa mesma agressividade, ela vai diminuir provavelmente uma C4 ou uma C3. É assim, só para exemplificar aqui, C2 é corrosividade baixa, que é boa parte do Brasil, são espaços, zonas temperadas, com ambiente atmosférico de baixa poluição, e C3, que é uma corrosividade mediana, que vai estar, assim, zona rural, regiões um pouco de pequenas cidades. Então, o Brasil é bastante tranquilo com relação à corrosão. E aqui tem dois mapas mostrando esse primeiro aqui, que foi retirado do manual da Gerdau de princípios de proteção de estruturas metálicas, que ele coloca pontualmente alguns locais e a sua corrosividade. Por exemplo, Porto Velho, que está lá no meio da Amazônia, é um C2. Não tem poluição, não tem bastante umidade, mas a poluição é baixa, então não tem o efeito pilha. Agora, por exemplo, São Paulo, capital, é um C4, porque além de umidade, eu também tenho poluição. Ou eu pegar aqui C5 no Rio de Janeiro, C5 marítimo, é uma agressividade já severa, porque além de poluição, eu vou ter umidade, eu vou ter alguns fatores a mais ainda que ajudam no desgaste mecânico. Por exemplo, arraste de areia do mar, que vai causar desgaste abrasivo, não só de estruturas de aço galvanizado, mas pode causar prejuízo, a passivação de alumínio, porque a camada passiva do alumínio também, ela é uma camada de óxido bem fininha que impede que seja feita a oxidação. Então, se tiver um desgaste mecânico severo, proveniente de arraste de areia do mar, eu vou ter um quadro de corrosão bem prejudicado. Então, é tudo uma questão de análise, mas para a maior parte do Brasil é tranquilo. Até vocês podem ver aqui, nesse mapa de corrosão do Brasil, publicado pela Abraco, que é a Associação Brasileira da Corrosão, ele mostra um por regiões, que você tem esse C2 e C3 para a maior parte aqui do Brasil, região amazônica, região aqui central, C2 na região central, C3 em regiões que são mais próximas ao mar, mas não dentro da linha marítima, e C4 e C5, mas aqui praticamente dentro da linha costeira, dentro da água quase. Então, o Brasil é um país bastante tranquilo com relação à corrosividade. Bom,
outra parte fundamental das nossas validações, pelo menos teóricas. Carregamento de vento. Eu falei para vocês que a NBR 6123, juntamente com as suas similares estrangeiras, elas estão sofrendo uma alteração agora para incluir essas estruturas solares. E o que a gente fez? A gente fez uma tropicalização de resultados. Pegamos papers publicados internacionalmente, posso citar a University of Western do Canadá, até eles utilizaram os mesmos tipos de solvers que a gente utilizou, e a gente faz o quê? Uma simulação fluidodinâmica. Isso aqui é um túnel de vento virtual, grosseiramente te falando, em que a gente vai se expor as placas a um carregamento de vento e ele vai nos plotar aqui nessa faixa que vai do azul ao vermelho, qual que é o carregamento que está acontecendo nessa placa. E o que a gente busca através disso? A validação da NBR 6123. Por quê? Por que vocês não fazem isso aqui para todas as estruturas? Isso aqui são escala de horas, uma simulação dessa. Enquanto se que a gente valida numericamente uma abordagem analítica, que seria o cálculo pela NBR, a gente tem segurança e rapidez com relação ao processo de cálculo. Então, se tem-se uma validação numérica de um processo analítico, em que a gente se ganha velocidade de cálculo e tem-se uma absoluta segurança do que está indicando. E que a gente já fez estudos de colapso de vórtice excessiva, a frequência fundamental da estrutura, que se a frequência fundamental dela for baixa, ela pode entrar em ressonância, a gente procura fixar as frequências fundamentais da estrutura num determinado patamar, para que a esbeltez da estrutura não influencie na sua resistência. São validações, por enquanto, numérico-computacionais, mas que têm-se uma grande certeza do que está acontecendo. São métodos amplamente utilizados. Por exemplo, o projeto de um avião passa pelas mesmas etapas numérico-computacionais e tem uma segurança muito boa. Bom, depois do levantamento das cargas, a gente vai fazer uma simulação utilizando os softwares de elemento finito amplamente reconhecidos pelo mercado para um dimensionamento estrutural, uma validação de um dimensionamento analítico que já foi feito, para ganhar esse tempo, em que aqui eu tenho a validação de uma estrutura projetada para telhado e uma validação de uma estrutura projetada para solo. Isso aqui é feita essa validação por famílias. Então, a gente tem-se uma absoluta segurança, até mesmo, tem um erro aqui, está uma tensão muito grande aqui, então, em vez de fazer um protótipo, perder tempo, ir lá, ter que fazer outro, ensaiar, a gente faz uma virtualização de ensaios aqui. Então, a gente consegue simular N fatores antes de fazer um protótipozinho para fazer uma validação final. Ganha-se em velocidade, tem-se estruturas otimizadas e estruturas com uma boa competitividade. E, para finalizar nossas validações, nós temos um completo laboratório mecânico, em que a gente tem uma câmara de salt spray para fazer a nebulização com névoa salina das estruturas. Para quê? Para que tenha certezas que aquela galvanização ela foi feita efetiva. Isso aqui é um ensaio de amostragem, é um ensaio que é feito continuamente em todas as linhas de produto que a Romagnoli produz. Então, é um ensaio que é baseado em NQA, nível de qualidade aceitável. Dependendo do volume que você fabricou, você vai sortear algumas peças aleatoriamente, vai colocar na câmara de salt spray e vai testar. Então, é um teste que é feito continuamente. Do mesmo jeito que a gente tem uma máquina de ensaio universal. Para quê? Para fazer ensaios mecânicos.
tanto de componentes individuais para ter certeza de que aquela tensão que o fabricante de aço nos indicou quando a gente comprou aquela matéria-prima está de acordo, quanto pequenas montagens das nossas estruturas, principalmente estruturas de telhado. A gente faz micromontagens aqui, em que a gente coloca ganchos, a gente coloca clamps, a gente coloca estrutura simulando a placa e leva até o limite elástico e leva até a ruptura. E a gente consegue, dessa forma, estabelecer esses limites de utilização e verificar aquilo que realmente foi se proposto teoricamente está se refletindo na prática. Além do mais, a gente tem também medidores de camada de zinco para fazer medição inline, para que não chegue aqui na câmara de salt spray e a gente tem uma decepção, tem que retrabalhar, então, conforme o material vai sendo galvanizado, ele vai sendo medido por amostragem, para se ter uma absoluta segurança do processo. E a gente tem célula de carga portátil, caso seja preciso fazer um ensaio de pull-out em campo, o instalador disponibilizando um MOOC para que seja feito o ensaio de arrancamento. A gente tem o equipamento portátil para se fazer esse ensaio, para ter certeza final do arrancamento que tem em usinas de solo. Claro, isso aqui já é mais para usinas de grande porte. Quando você parte para uma usina de pequeno porte, você superdimensiona a base. Quando o usuário não tem condição de pagar um exame mais adequado, mais minucioso, e tem-se segurança do mesmo jeito. Só que quando tem-se que fazer uma otimização de fundação, por exemplo, quantidade de concreto utilizado, a gente pode se utilizar desses artifícios para poder ter certeza da resistência final do solo em que vai ser instalado. A gente também tem alguns outros equipamentos auxiliares, por exemplo, durômetro para certificar a dureza do metal, projetor de perfil para verificar pequenas geometrias, principalmente nesses perfis de telhado, que tem essas geometrias muito pequenas. A gente faz a projeção dela aqui ampliada e consegue fazer a mensuração de pequenas dimensões. E caso nesse equipamento aqui, um ensaio universal, a gente acha algum problema, com solar nunca tivemos nada relevante. A gente tem duas linhas de ataque aqui. Microscópio metalográfico, para verificar se a estrutura ela tem alguma falha microscópica, alguma inclusão não metálica, alguma distorção cristalina, alguma ruptura, microfissuras. A gente tem o equipamento para poder verificar e a gente tem uma análise espectral química para verificar a composição química da matéria básica que a gente está utilizando, para ver se ela tem alguma divergência com os relatórios enviados pelos nossos fornecedores. Nunca teve um problema que a gente tivesse que contestar fornecedor, mas caso seja necessário, nós estamos amplamente calçados por equipamentos para fazer-se uma bateria de ensaios completa, e esses ensaios são feitos de rotina para que tenha-se um acompanhamento, uma certificação dessa qualidade do produto fornecido. Até se em algum caso o cliente quiser que ele queira receber um relatório de ensaio, é só ele nos passar o número da nota fiscal que o seu fornecedor, o seu distribuidor comprou da Romagnoli, a gente consegue fazer essa rastreabilidade interna e emitir esse relatório de ensaio. O pessoal que participa muito de licitação vem atrás desse tipo de documento, porque às vezes é preciso provar todo o processo que está sendo utilizado, memorial de cálculo, ensaios pertinentes. Então, a gente tem como fornecer toda a documentação necessária. E o nível é tão grande do nosso laboratório que o pessoal de outras empresas, né, concessionárias de energia, buscam o nosso laboratório para fazerem testes em ferragens, em estruturas, visto o nível de qualidade que nós temos ali para a averiguação das estruturas. Ótimo. Estava aqui assistindo aí a apresentação do Reinaldo e do André, né, e até os comentários iniciais, olhando toda essa estrutura, né, de equipamentos para se fazer ensaios, né, procedimentos, para garantir que
que no mínimo as normas estejam sendo observadas, né, todo o processo de engenharia, os softwares, e assim, né, a gente sempre fala, né, que os equipamentos como um todo, né, do projeto de energia solar, inversor, módulo fotovoltaico, a gente tem essa noção muito clara, né, mas algumas vezes, né, a gente pensa que a estrutura também não passa por esse processo criterioso como foi falado aqui, né, e eu gosto de falar, inclusive, né, que principalmente para grande parte de vocês que estão aqui assistindo esse webinário, vocês atuam na integração, né, na junção aí de todos esses equipamentos, né? E assim, vocês já têm desafios demais para cuidarem, né, dentro desse processo de integração, tá? Não queiram, né, entrar, principalmente na parte estrutural, a gente vê algumas empresas, pessoas querendo desenvolver, né, equipamentos diferentes para uma aplicação, e a gente viu aqui quais são os riscos que estão envolvidos, né, todo o trabalho, né, o Reinaldo aí já tem 10 anos de experiência, aprende, falando que aprende, né, todos os dias com os projetos novos, aplica, então eu gosto muito de chamar a atenção para a gente ser pragmático, não inventar onde que não tem que inventar e realmente se preocupar com todos os desafios que vocês já têm na integração. Deixa para o pessoal de desenvolvimento de produtos aí quebrar a cabeça. Esses caras, às vezes ficam até doentes aí, né? Eu já trabalhei com desenvolvimento de produto aí, né? E a gente sabe que tem tanto problema, tanta variável para a gente levar em consideração, né? E a gente tem sempre, né, essas empresas projetistas como o Reinaldo, como o André, tem esse foco, né? Então, é muito bom a gente ver que tudo isso é feito, né, ao se desenvolver aí uma estrutura para energia solar. Bruno, pegando seu gancho aí, não vou puxar o peixe para Romagnoli, mas como um todo, os integradores, ao venderem um projeto, busquem uma estrutura que tenha essa garantia e certificações realmente de qualidade. Ele vai dar uma garantia de no mínimo 25 anos também para o instalador. Se acontecer alguma coisa na casa dele, num projeto que está lá instalado, vai ser com ele que vai ser o primeiro contato ali para reclamar, né? Pois ele que vai ter que ir atrás do distribuidor que ele comprou, o distribuidor ir atrás do... a gente tem alguns clientes, inclusive, que falaram, agora a gente está fazendo a nossa estrutura. Ok, né? Esse cara, daqui 5, 10 anos, ele não vai vencer trocar a estrutura, porque ele nem sabe o que ele está fazendo. Está fazendo em metalúrgicas, dobrando chapa e galvanizando de qualquer jeito. Então, assim, infelizmente, o consumidor está afadado a sofrer com isso, mas o instalador está aqui preocupado com isso hoje, ouvindo, né? A gente já tem esse conhecimento de quão importante é a estrutura no projeto. Inclusive, viu, André, a gente fez uma matéria aqui, a Érica, né, nossa jornalista aqui, nossa editora-chefe, né, ela fez uma matéria no ano passado sobre garantias, né, e aí a gente fez uma revisão aí das leis, né, conversamos com os especialistas, né, e para resumir todo esse artigo, né, essa matéria, todo mundo que trabalha na cadeia, né, de suprimentos para fornecer uma solução para o cliente final é solidário na garantia, tá? Sendo que a primeira pessoa, né, a primeira empresa a ser contatada é quem instalou, quem integrou, né? É muito sério isso que você falou, né, de repente utilizar equipamentos que não são de boa qualidade, né, porque você vai ser responsabilizado por aquilo também, vai ter que responder, né, e fora esse trabalho que você falou que pode acontecer também, né, de você ter que substituir, né, por mais que isso seja reposto, né, pela empresa que não se atentou, né, para um controle de qualidade, para uma peça que não deu certo, né, tem esse custo ainda, né, fora o custo da insatisfação do teu cliente, que até incalculável às vezes, né, tem esse custo de ter que movimentar a tua equipe, resolver o problema, alocar os seus engenheiros para resolver um problema em vez de alocar o teu engenheiro para fazer projetos novos, né. Você não perdeu o projeto, né, você não perdeu o sistema ali, o módulo, enfim. Exatamente. Deixa eu passar aqui para as perguntas. Tem uma pergunta aqui do Jaime Yamashiro. O Jaime, inclusive, ele é do norte do Paraná também, mais um aqui, né? Eu sou de Londrina, o Reinaldo é lá
de Cornélio Procópio, né? O André também de Londrina, somos norte-paranaenses aí, e o Jaime, né? O Jaime pode me corrigir se eu estiver errado aí, eu lembro quando ele fez aqui os treinamentos com a gente em Campinas, que ele é de Apucarana, tá aí pertinho também, uma cidade alta, né? Que deve ser ruim para vento aí também, né? Venta bastante e está muito frio lá. Tá frio mesmo, é verdade. E ele faz uma pergunta sobre a galvanização das estruturas, né? Ele pergunta se a galvanização das estruturas para energia solar fotovoltaica, se ela é o mesmo processo utilizado nas torres de linha de transmissão, né, de energia. E ele tem uma segunda pergunta aqui, se em instalações no litoral, né, se isso tem que ser mencionado, por exemplo, com a Romagnoli para, né, adquirir alguma coisa diferente, uma estrutura mais apropriada para esse tipo de aplicação. Bom, a galvanização é a mesma de torres, é a mesma de ferragens eletrotécnicas, que todos esses são construídos de aço de baixo teor de carbono e todas elas vão estar submetidas aos mesmos tipos de solicitações corrosivas, então tem que ter parâmetros similares. Agora, com relação à construção próxima ao mar, se for algo de telhado, não há problema, não precisa consultar a Romagnoli, porque vai estar a estrutura, ela vai estar escondida, a parte que é de aço galvanizado dentro do telhado. Então ela não vai ter esse acesso ao ambiente corrosivo. Agora, se for alguma estrutura de solo, é bom consultar. Só que assim, você vai ter maiores preocupações só se for montar praticamente dentro da água, de 200 metros para menos da linha costeira. Agora, se você monta 2, 3 quilômetros da linha costeira, daí é tranquilo, mas é sempre bom dar uma consultada, a gente vai verificar distâncias, vai ver se tem algum ponto corrosivo, vai verificar o histórico do local. Já teve gente não só de litoral, mas, por exemplo, teve um tempo atrás um cliente que queria instalar a estrutura dele do lado do tratamento das fezes da criação de porco dele. Ali um ambiente altamente agressivo, até para as placas, conexões, ia ser agressivo, assim, em conversa, porque às vezes o projeto é um projeto de 4 mãos, a gente vai fazer a nossa parte, o cliente vai fazer a dele, a gente chega a um denominador interessante. Então, se conseguimos chegar a uma distância que fosse segura e ele não tivesse problema. Mesma coisa para mar. Então, pode-se nos consultar, mas na maior parte dos casos não vai se ter esse problema. Legal. Acho que está respondido aí, Jaime. Tem uma pergunta aqui do Pedro, Pedro Miguel Varnava, eu acho que eu falei certo aqui. Ele pergunta sobre a utilização da galvanização a frio, se é recomendável e se tem durabilidade inferior ou similar à galvanização a quente. É assim, tem-se um grande problema na galvanização a frio. Primeiro, que ela tem quando você utiliza, por exemplo, sprays de zinco para retocagem de alguns avarias maiores em galvanização a fogo, é uma situação, você não tem esses grandes problemas. Mas quando você utiliza-se em toda a extensão da estrutura, por exemplo, vai se utilizar um processo organometálico. Beleza, se você não tiver nenhum tipo de arranhão, sem problema. Só que o organometálico, se você bater, ele descasca. Então, tem-se um problema. Mesma coisa da galvanização eletrolítica, que ela é outro processo a frio. Ela tem-se uma baixa camada de proteção. Enquanto a gente está falando de espessuras na galvanização a fogo de 50 micras para cima, na galvanização eletrolítica, eu estou falando de 15 micras para baixo, e a vida útil da proteção é proporcional à espessura utilizada. Então, se vai ter-se problemas com corrosão muito antes do que se fosse utilizado uma galvanização a fogo, com espessura adequada. Entendido. O Reinaldo, até vou aproveitar esse ponto aí. Você mencionou sobre os sprays, né? Até já vi em alguns projetos aí, até de grande porte, aí de usinas aí de geração centralizada, né? Que foi necessário fazer alguma intervenção, um furo na estrutura, né? E depois foi utilizado esse spray, né? Para dar aquela camada ali de proteção contra a corrosão, né?
Queria que você comentasse aí para nós aí se isso é recomendável, aceitável, se existe algum tipo de detalhe que deve ser observado na hora E- de aplicar esse spray, sim, especificar sim. esse spray, tá? Então, ele tem que ser um spray à base de zinco. Tem-se N fornecedores nacionais. Por exemplo, você está um aqui, não fazendo propaganda, mas a Vurt tem. Do mesmo jeito que a 3M tem, mas tem que ser baseado em zinco. Não serve aquela tinta parecida com zinco. Outra, espessuras até próxima a 3 milímetros, você não precisa fazer esse retoque, porque você vai ter uma proteção galvânica do seu do seu metal. Você pode furar sem problema. Muita gente às vezes faz um retoque simplesmente por uma questão de aparência, para ficar, para dizer que está furado ali sem proteção nenhuma, mas não se tem necessidade. Por exemplo, a gente fornece estruturas de solo com espessuras médias de 2,5 milímetros. Essas estruturas não precisam se passar por processo nenhum se ela tiver um processo de refuragem. Coisa que, por exemplo, se você refurar um material mais espesso, por exemplo, 6,35 milímetros, 4 milímetros, aí é recomendado que você tenha uma regalvanização a frio, que é esse processo de spray, porque ali já fica longe da borda de zinco e o zinco não vai alcançar toda a extensão desse furo para ter uma proteção efetiva, mas é algo. Esse tipo de retoque é algo extremamente normal e até previsto na norma que regem ferragens eletrotécnicas. Legal, interessante, importante a gente saber isso daí, né? Aproveitando essa questão que a gente está tratando aí do zinco, né, da camada de proteção, tem uma pergunta do Pasquale Singus, espero que eu também tenha falado o nome corretamente. Ele está perguntando sobre a utilização, né, se vocês têm usado parafusos galvanizados a fogo nas estruturas fotovoltaicas, né, como, por exemplo, nas torres de transmissão, né, e comentar um pouco mais aí sobre essa situação dos parafusos também, não só dos postes, né? Sim, parafusos são galvanizados a fogo, os que não são galvanizados a fogo são de inox. Por exemplo, parafusos de clamps são de inox, parafusos brocantes que a gente usa são de inox, e os parafusos galvanizados a fogo tem-se uma determinação que a rosca das porcas elas são repassadas para retirar-se excesso de zinco. E a proteção efetiva contra a corrosão dessas porcas só é alcançado se o parafuso for submetido a torque. Para quê? Para que se encoste a camada de zinco que está no fio de rosca do parafuso, no fio de rosca da porca. Isso também é algo que é previsto pela norma de ferragens eletrotécnicas, é algo que a Romagnoli já pratica há muito tempo e não se tem esse problema com isso. Ótimo. Bruno, falando sobre parafuso, tem um vídeo legal aí, o pessoal que está acompanhando a gente, quiser entrar no canal do YouTube da Romagnoli, lá tem um vídeo específico sobre o parafuso inox que nós temos, o fibrocimento para terça de metal, para telhado, que lá mostra a questão da rosca dele, quanto ele dura até 9 brocadas, né, o mesmo parafuso. 9 atarrachos que foram feitos com o parafuso. Então é bem legal um vídeo para o pessoal acompanhar. O pessoal já está me passando aqui para a gente enviar esse vídeo, né? Até queria aproveitar aqui também, viu, Reinaldo e André? O pessoal está pedindo aí, né, se é possível a gente dividir a apresentação, né, que o Reinaldo fez. E aí a gente já manda, né, essa apresentação com esse link aí do vídeo para o pessoal também lá ver como é que é. Tá ok? Ok, a gente passa para você, Bruno. Tá. A gente já está até aqui um pouquinho extrapolado aqui no tempo, tá? Mas eu vou ler que tem uma pergunta interessante, até a pessoa não quis se identificar aqui,
É uma pergunta um pouco mais de aplicação, mas é uma pergunta recorrente. Eu vou abusar um pouquinho da expertise de vocês, tá? Ele está perguntando aqui quanto à estrutura de fixação em platibandas, né? Ele pergunta que se chumbar a estrutura de fixação nas platibandas é ok, né? Se é recomendável, ou se existe algum outro cuidado específico ou alguma outra recomendação que vocês possam passar. Bom, chumbar, por exemplo, estrutura, platibanda, eu acho que ele quer dizer estruturas instaladas em laje no geral. Então, chumbar é uma opção boa, mas tem casos em que chumbar não não é possível, porque você vai, às vezes o cliente é chato e não vai querer que você fure a impermeabilização dele, ou porque ele tem razão mesmo, porque furar a impermeabilização é um grande problema. Aí, quando não é possível, você tem duas hipóteses também. Ou você utiliza assim, um contrapeso, que às vezes, dependendo da região do Brasil, ele vai ter assim, um valor absurdo, porque o Brasil tem regiões carregamento de vento muito grande, ou o que é mais viável? Você faz pequenos bloquinhos de concreto para servir como fixação intermediária, em que você chumba um parafuso nele, pode ser um parabolt ou já feito em loco nele, um parafuso já concretado junto, e esse bloquinho você cola ele com cola epóxi no, na sua laje, na sua platibanda. E isso é extremamente seguro. Citando marcas aqui, mas não querendo fazer propaganda, somente como uma referência, uma cola muito comum de mercado é Cicadur, mas existem muitas outras marcas. São adesivos baseados em epóxi, basicamente. Mas é algo tranquilo de se fazer. Legal. Eu vou abusar aqui mais um pouquinho de vocês. Também tem algumas perguntas que surgiram, né? Você mostrou ali aquele equipamento ali de medição, né, para o pull out, né? E o pessoal está perguntando, né, se de repente eles aplicarem a estrutura da Romagnoli dos projetos de solo deles, né? Se é possível vocês fazerem esses testes, disponibilizarem aquele equipamento de medição para os testes aí de pull-out nessas aplicações deles. Que assim, o que é muito comum, quando é feito por micropulsionamento, que é aquelas máquinas guiadas por posicionamento de GPS, que vai bater-se na cabeça da pilastra, geralmente o pessoal que faz a instalação já faz-se os ensaios de pull-out. Caso a estrutura seja, por exemplo, uma fazenda solar de grande porte que compensa deslocar nosso pessoal até o campo, a gente pode sim fazer esse ensaio. Já fizemos várias vezes. A única coisa que a gente pede é que seja feita a cravação e que seja disponibilizado um MOOC para fazer esse arrancamento. Mas isso aí vai acabar compensando somente em usinas de maior porte. Mas é perfeitamente possível. Tá certo, tá ótimo. A gente tem aqui algumas perguntas que não foram respondidas, né? Mas a gente já está também com o tempo bem estourado. Eu vou propor depois aqui para a gente mandar essas perguntas para o Reinaldo e para o André, e eles respondem para a gente encaminha para vocês aí por e-mail, né? Ademais, aí foi excelente a apresentação, aprendi bastante, tenho certeza que todos que acompanharam aí aprenderam também, tá? Reinaldo e André, né, gostaria de agradecer aqui em nome do Canal Solar e de todos os espectadores e a participação de vocês, e agradecer a Romagnoli também por ceder aí o tempo de vocês para vocês participarem aqui com a gente. Bruno, eu que agradeço aí o tempo de todos que participaram, o Reinaldo também, muito legal. Muito bom. Mais uma vez agradeço a presença de todos vocês, né, vocês que mandaram suas perguntas, interagiram, fizeram aqui com que o nosso webinário fosse mais rico, né, com perguntas de campo, né, com perguntas de gente que trabalha, né, que sofrem aí com os problemas, né, reais.
Tá? Então, agradeço mais uma vez a participação de vocês e a gente fica por aqui então. Um grande abraço a todos.